Hare Krishna, saudações a todos os alunos do curso de Introdução e Formação em Bhakti Yoga. Estamos iniciando o módulo 2, aula número 3, cujo tema é Cultura Védica. A cultura védica floresceu no local geográfico chamado Índia e permanece viva até os dias de hoje por causa de 3 pilares. Primeiro, a língua sânscrita, depois a sacralidade, o respeito, aos Vedas e também o respeito, o culto aos professores, brahmanas, os mestres. Afinal, o que é a cultura védica, e o que é védico? O tema foi muito explorado pelo meu mestre, Hridayananda Das Goswami, Acharya Deva, discípulo de Srila Prabhupada. Eu vou disponibilizar no nosso mural, na sala de aula, o artigo que ele escreveu sobre cultura védica. Brevemente eu posso sintetizar dizendo que védico, como já estudamos na aula anterior, significa todo aquele conhecimento completo, elevado, todo aquele conhecimento que descende de Brahma, de Krishna. Todo esse conhecimento visa a conhecer Krishna, a compreender Krishna. E esse conhecimento está muito bem elencado nos textos sagrados e os textos basilares é Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. O ponto inicial mais importante é compreender que ser védico ou cultura védica não tem nada a ver com cultura indiana. O conhecimento puro, o conhecimento védico, tem uma grande bagagem cultural, muito influenciada também por invasores estrangeiros, principalmente os muçulmanos, os ingleses, nos últimos tempos, e também isso está associado também à degradação, à decadência típica da Era de Kali, que é esse momento cósmico que vivemos. Assim, nós podemos encontrar muitas superstições da assim chamada cultura védica. Isso é muito comum na Índia. Há dezenas e centenas de rituais e o nosso mestre Prabhupada definiu 10 ritos fundamentais, principais. Ontem, por exemplo, aqui na comunidade, nós celebramos um casamento e eu tive o cuidado de explicar que esse casamento é um casamento védico, que segue a reflexão, a profundidade dos casamentos, dos cerimoniais ancestrais. Há citações do Rig Veda, que são os textos mais antigos do planeta. Porém, também há resquícios da nossa cultura local, brasileira. E eu explicava isso. Por exemplo, mesmo há 500 anos atrás, no livro Chaitanya Bhagavata, se explica que ao se casar, Chaitanya Mahaprabhu, quando estava celebrando, o mestre que estava celebrando o casamento de Chaitanya com Vishnupriya, é descrito ali que tinha as tradições ancestrais dos rituais védicos, mas também tinha muitos traços da cultura local. Ou seja, tem muitas coisas na Índia que são védicas, muito mais védicas que no Ocidente, mas também tem muitas coisas aqui no mundo ocidental, muito relevante, muito belo, muito rico, que é muito mais védico do que a cultura, assim chamada cultura védica da Índia. Repetindo, essa é uma frase do meu mestre, há muitas coisas na Índia que são mais védicas que no Ocidente, e muitas coisas no Ocidente que são mais védicas que na Índia. Então, como separar o que é védico e o que não é védico? Então, a gente tem que se basear para fazer essa seleção nas literaturas que supramencionamos na aula passada. Isso é confirmado pelos mestres. Nós vamos confirmar o que é védico, analisando as instruções dos mestres anteriores da nossa sucessão discipular, que inclui o próprio Krishna, Deus, inclui o Sr. Chaitanya, e a literatura que eles deixaram, como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então, Prabhupada, o nosso mestre, ele veio trazer algo muito puro, algo que está acima da influência geográfica ou temporal, algo verdadeiramente universal. A consciência de Krishna e de todo o Parampara, toda a sucessão discipular
está sendo distribuída pelo mundo. As pessoas sérias, inteligentes, não estão mais assim interessadas numa manifestação mundana ou culto a alguma religiosidade. As pessoas estão cada vez mais querendo encontrar um conhecimento científico. As pessoas estão querendo, né, um conhecimento puro, completo, para dar sentido, né, e o propósito em suas vidas. Então, um conhecimento universal que torne, né, nossas vidas mais prósperas, saudáveis e felizes. Então, isso é exatamente o que estamos propondo em nossa literatura, como Bhagavatam e Bhagavad Gita. Então, agora, nós vamos falar, após essa breve introdução, sobre alguns aspectos, né, da cultura védica que saltam aos nossos olhos. O primeiro ponto é religião. Como definir religião? Então, no Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 66, a palavra religião é definida. No dicionário, nós podemos ver que religião está assim associada a alguma obrigação, alguma ligação, em outras palavras, religar-se a Deus. Então, esse é o mesmo significado de yoga. Então, o nosso mestre Prabhupada, ele explica que religião significa, primeiro, saber quem é Deus, quem eu sou, conhecer minha relação com Ele, com Deus, conhecer e cumprir o dever com Ele e conhecer o meu destino, né, após deixar esse corpo presente. Então, os pilares da religião, segundo os textos védicos, é a limpeza, a misericórdia, a compaixão, a veracidade, compromisso com a verdade e, por fim, a austeridade. Às vezes a palavra dharma é traduzida como sendo religião, porém a palavra dharma podemos aprofundar no seu significado, que significa aquilo que sempre existe junto com um objeto particular. Ou seja, dharma significa aquilo que não se pode abandonar. Dharma é aquilo que é inseparável de si mesmo. Ou seja, dharma é a ocupação ou compromisso que uma característica tem com o objeto em particular. Por exemplo, o fogo, ele tem a característica de queimar, de iluminar. A água tem o compromisso, o dharma, de molhar, matar a sede, umedecer. Agora, qual seria o dharma do ser vivo, das almas em si? Então, nós podemos responder categoricamente que o nosso dharma é um compromisso transcendental de serviço amoroso. Ou seja, nós somos fragados constantemente com a intenção, com o desejo sincero de ajudar, de servir. Tá? Esse é o sentimento mais nobre, né, do ser humano. O ser humano, ele não se contenta, né, em criar uma redoma só para si e sua família. Ele quer a compaixão, né, é uma característica inerente do ser humano, que o difere dos animais. Podemos concluir que o dharma do ser vivo, que sustenta, porque a palavra dharma vem da raiz di, que significa sustentabilidade, que nos sustenta. Então a palavra dharma pode significar aquilo que sustenta o ser vivo. Dharma também está relacionado ao dever. Por exemplo, o mestre estava deitado na soleira de uma porta e de repente esse mestre se chamava Chaitanya, que a gente sempre estamos citando, e como a nossa referência de Bhakti, e o seu discípulo, ele sabia que não é védico pular o corpo de nenhum ser. No corpo dos seres vivos habita a superalma. Deus está dentro de todos os corpos e isso torna os corpos materiais sagrados. Então o discípulo, ele teria de pular o corpo do mestre para cumprir o dever de massagear os seus pés após o almoço. E o mestre estava dando um cochilo. O discípulo, ele pula o corpo do mestre, transgredindo, né, uma regra védica para cumprir o seu dever, servir o mestre massageando seus pés. Quando o mestre acorda, ele pergunta se o discípulo havia também almoçado, tá? E o mestre, não, eu não almocei porque estou massageando seus pés. Eu tinha de cumprir o meu dever. Aí o mestre disse, não, vá almoçar, você deve estar com fome. E por que você não foi almoçar? Porque para eu almoçar eu teria de pular o seu corpo. Mas o mestre disse, mas você não pulou o meu corpo para massagear meus pés? E o discípulo responde muito sabiamente e satisfez o mestre. Sim, eu pulei o seu corpo, transgredi uma regra védica para cumprir o meu dever. Mas para satisfazer o meu interesse particular de almoçar e satisfazer a minha língua,
eu não podia quebrar essa regra védica. Então, esse é um exemplo simples para mostrar que cada um de nós temos um dever a cumprir, e isso é chamado dentro da tradição védica de Varnashrama Dharma. Então, Varnashrama, Varna significa as 4 estamentos sociais, tecnicamente chamados de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Toda a sociedade humana é dividida nessas 4 divisões. O professor, Brahmana; Kshatriya, o administrador; Vaishya, o comerciante; e Shudra, o trabalhador. Ou seja, assim como o corpo saudável, ele tem a cabeça, os braços, o estômago e as pernas. Numa sociedade saudável, que caminha evoluindo, se desenvolvendo, ela tem um respeito muito grande pela cabeça, que é a parte fundamental, principal do corpo, e nós chamamos isso de o intelectual, o cientista, o professor, o sacerdote, os formadores de opinião que iluminam e que conduzem a sociedade. Depois, os braços, que protegem o corpo social e são comparados, com a função dármica dos administradores, governantes e também dos militares. Como Krishna diz na Gita, Balam Balavatam Chaham, eu sou a força do forte, desprovida de Kamaraja Vivarditam, desprovida de paixão e desejo. Ou seja, os líderes da sociedade, militares, eles têm como dever fundamental, com a sua força, a proteção dos mais fracos e oprimidos. Ok? Depois, o terceiro estamento social são os Vaishyas, os chamados comerciantes, aqueles que transportam alimento, produzem e ficam assim muito preocupados se está faltando grãos, se todos estão alimentados, todos têm uma moradia, tá? Esse é o dever dármico dos Vaishyas. Tem um aforismo védico, Idam Shariram Kshetram, que significa que todo cidadão tem direito de ter uma moradia. Então os Vaishyas, eles não estavam preocupados em angariar, em ganhar dinheiro apenas para si. Eles estavam preocupados também com o bem-estar de toda a sociedade. E por fim, os Shudras, os trabalhadores, eram aquelas pessoas que não tinham a capacidade, e a base da pirâmide, a maioria das pessoas não tem capacidade de ter o próprio negócio, de gerenciar os seus próprios negócios. Eles precisam trabalhar para o outro. Então ele é chamado tecnicamente de Shudra. E ele fica muito feliz se tem um patrão, um chefe que lhe dê, um líder que lhe dê dignidade, que lhe dê todas as coisas necessárias, respeito e também as necessidades materiais necessárias para a sua subsistência. Então esses são os 4 membros, tá? O Vaishya, o estômago, e o Shudra simboliza a perna que carrega todo o corpo social, auxiliando os comerciantes, os administradores e os professores, ok? Uma sociedade saudável, ela dá oportunidade, as mesmas oportunidades para todos se desenvolverem materialmente, espiritualmente, e assim o Dharma de cada um é cumprido, ok? Existem 3 níveis de sociedade, chamados Daivi, Adaiva e Asura. No Asura Varnashram é a sociedade ateísta, uma sociedade escura, onde os cientistas são, os intelectuais, são comprados pelos políticos e pelos comerciantes capitalistas. Uma sociedade assúrica, ela não é iluminada, porque ela não tem professores ou mestres que lhe encaminham adequadamente. Então, uma sociedade sem visão tem a tendência a cair num buraco, assim como um homem cego que não está sendo bem guiado. Então, nós podemos fazer um paralelo dos sistemas políticos que experimentamos na sociedade secular com a sociedade védica Varnashrama, que era orgânica, ou seja, os brahmanas, professores, cooperavam, iluminavam o restante da sociedade, e por isso eram anarquistas. Eles não precisavam de líderes. Pelo contrário, eles eram os verdadeiros líderes sociais, tá? E não precisavam de ninguém para comandá-los, porque eles eram anarquistas responsáveis.
Os Kshatriyas eram os monarcas, a monarquia responsável, que não via seus filhos como únicos filhos, como privilegiados. Eles viam todos os cidadãos como sendo seus próprios filhos. Não, os líderes eram tranquilos, eles, ao contrário do que a gente vê, muitas lições de líderes que se tornaram grandes tiranos. Ao contrário, eles eram muito queridos, né, pelos cidadãos, pelo seu exemplo, tá? Pelas suas atitudes amáveis. Na nossa apostila, por exemplo, nós temos as lições de Bhishma Deva, tá? No leito da morte, ele dá grandes lições aos seus sucessores, como Yudhishthira, né, e Arjuna, né, que reinaram o planeta Terra após a grande batalha de Kurukshetra. Krishna vem para estabelecer esse reino ideal. Então, é a monarquia consciente. Depois, os Vaishyas nunca eram também acusados de serem capitalistas, porque, como eu disse, eles estavam preocupados com o bem-estar da sociedade como um todo. E, por fim, os trabalhadores também, o socialismo predominava ali na base da pirâmide, onde todos estavam satisfeitos com a sua proteção devida. Então, nós percebemos, com essa breve descrição, que a sociedade védica ela caminhava junto com o processo do Karma Yoga, que é o Adaiva Varnashram, tá? Na sociedade onde todos sabiam que tinham um compromisso, né, com o Dharma e a responsabilidade com o seu próprio karma. Então, Karma Yoga significa você trabalhar, cumprir com seu dever dármico, sem se afetar com a lei do karma, oferecendo tudo como uma oferenda ao divino. Aí, todos os membros da sociedade orgânica trabalhavam em cooperação. E, por fim, o Daiva Varnashram, onde aquela Karma Yoga ficava tão sofisticada, o treinamento em Karma Yoga é tão profundo que ela culmina em Bhakti, ou seja, o poder da Bhakti Yoga em transformar uma sociedade, nós chamamos de Daiva Varnashram, uma sociedade divina, onde todos os cidadãos, né, compreendem muito bem o seu karma, o seu sanatana dharma, se relacionam com o divino e uns com os outros de uma forma muito pura, sacra, natural, sagrada. Por fim, podemos analisar os 4 ashrams. Ashram significa aquele local onde eu dedico, né, o meu ambiente ao sagrado, ao divino. Então, o brahmachari é o estudante, se dedica, né, à vida espiritual, ao cultivo do conhecimento espiritual. Vidya, Dhamma, Tapa, Shaucham. Então, a primeira fase é Vidya, a educação, que é o dever do brahmacharya. Grihastha, Dana, caridade, que é o dever do chefe de família. Imagine, praticamente, toda a sociedade se volta para a vida familiar. Depois de um treinamento de brahmacharya, de estudante, naturalmente, após completar seus estudos, tá, o estudante pensa em se casar e, para manter o casamento, é necessário um suporte material. O envolvimento, né, com a paixão, com o modo da paixão. Então, por isso, os textos védicos recomendam esse treinamento de brahmacharya para que você case, assuma, né, a vida matrimonial de uma forma responsável. E depois que cumpre os deveres, né, familiares, educando os filhos, aí chega um momento chamado Vanaprastha, tá? Vana quer dizer floresta, onde nós nos retiramos, onde há a possibilidade de você se retirar dos compromissos e se aposentar de uma forma consciente, sem depressão, e dedicar os últimos momentos da vida para o cultivo da autorrealização. Você se retira dos deveres materiais e aceita mais os compromissos espirituais, para assim se preparar para a morte, para a renúncia completa com a fase de sannyasa. Então essas são as 4 fases, ou as 4 ordens de vida, que conduzem, né, o homem, né, para a autorrealização final. A sociedade védica visava a proteger todo cidadão dos seus próprios medos, dos seus próprios anseios
e desejos materiais para que ele logre, né, o sucesso último da vida. Por isso, no Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 48, Krishna diz: Yoga está kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samobhutva samatvam yoga uchyate. Desempenhe seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Então, o objetivo dessas ordens sociais e espirituais é sempre agradar a Krishna, Sansiddhi Haritoshana. O Bhagavad Gita teve um momento que Arjuna ele fica confuso, ele tinha de cumprir o seu papel de guerreiro, porque era um momento histórico, né, que o trono da família Pandava estava sendo usurpado, e esses usurpadores eram de mau caráter, eram pessoas opressoras, eram líderes opressores, e Krishna vem estabelecer o Dharma. Aí, Arjuna, ele sendo muito bondoso, ele não queria lutar, ele não queria guerrear, mas Krishna estimula Arjuna a cumprir o seu dever, dizendo: cumpra seu dever, é melhor você cumprir, dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que a execute imperfeitamente, do que aceitar a ocupação alheia, executando-a com perfeição. Os deveres prescritos conforme a natureza da pessoa nunca são afetados por reações pecaminosas ou reações ímpias. Ou seja, quando Krishna está falando aqui, essa palavra pesada, né, traduzida como pecaminosa, na verdade é o que essa citação meio trágica, né, é para enfatizar que quando não cumprimos o nosso dever, podemos gerar um caos social. Imagine, por exemplo, uma mãe que não cumpre o dever de educar, de auxiliar e assistir um filho. Isso gera um grande caos social. Imagine um administrador, um governante que não cumpre o seu dever de gastar o imposto pago com tanto suor pelo cidadão. O que acontece? Acontece um caos social, vem a inflação, as necessidades básicas, né, do cidadão não são supridas, como segurança e alimentação. Então, é basicamente isso. Na próxima aula, nós vamos entender quais são os cidadãos que recebiam proteção especial da cultura védica e por quê. Esses cidadãos são as mulheres, as crianças e os homens idosos. Então, nós vamos enfatizar a importância disso na próxima aula, que será dada por Shri Damodara. Hare Krishna, muito obrigado pela atenção de todos.